Meus amados, vamos até o livro do profeta Ageu, capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Este livro que fica entre os profetas menores. Ageu, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 15, será, então, o texto da nossa meditação. Todos acharam? Esperar que todos achem. Os profetas menores são mais complicadinhos de achar. Cada vez mais a gente está acostumado também com os meios eletrônicos. Mas vamos todos achar. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 15. Está aí na Bíblia, está aí na Bíblia. Vamos ler, irmãos. Ageu é o terceiro, o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 1. Diz o seguinte a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo, e eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém? Um tempo desses, no começo da pandemia, um certo teólogo coaching participou de um programa de televisão e fizeram a seguinte pergunta para ele. O coach é uma espécie de nova teologia da prosperidade, que acredita que Deus só abençoa as pessoas e nunca traz nenhuma palavra de repreensão, ou não é capaz de fazer nenhum mal às pessoas. Perguntaram a ele se Deus que tinha enviado essa pandemia. E a resposta dele foi
Não, Deus nunca faria isso. Deus nunca enviaria uma pandemia. Por certo, este nosso conhecido de muitos, ele se esqueceu de muitas vezes na Escritura em que Deus enviou pragas, enviou o dilúvio. Inclusive, irmãos, cá entre nós, o dilúvio é bem pior que a pandemia, né? Pelo menos na pandemia, muita gente está sobrando, né? Muita gente está se curando, graças a Deus. O dilúvio só sobrou a família de Noé. Fato é, irmãos, que Deus ele está no controle dessa pandemia e ele é a causa primária dessa pandemia. Existem várias questões relacionadas às causas secundárias, mas Deus é a causa primária de tudo que ocorre. E por que Deus faz essas coisas? Por que Deus ele mandaria uma pandemia? Por que Deus autorizaria isso? Por que Deus faria isso? Deus faz estas coisas por diversos motivos. Ele faz estas coisas para castigo e endurecimento dos ímpios, para salvar os eleitos, para a glorificação do seu santo nome e para a disciplina e restauração do seu povo. Deus nunca faz algo somente com um motivo. Ele é Deus, Ele conhece tudo, Ele está em todos os lugares, em cada local e com cada pessoa, e tratar de uma maneira e por uma razão específica que nós desconhecemos muitas vezes. Esse livro foi escrito em uma época de esfriamento, em que Deus se levanta para acordar o seu povo. Então que Deus nos ajude a entender a mensagem deste primeiro capítulo. Amém? É importante a gente notar que esse profeta não é citado em mais nenhum lugar das Escrituras, exceto no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1, que é o mesmo contexto histórico do profeta Ageu. Apesar da distância entre Esdras e Ageu, o contexto histórico é o mesmo. Esse é o segundo livro mais curto do Antigo Testamento. O primeiro é Obadias. A verdade apresentada por Ageu está por toda a Bíblia, mas o livro é citado diretamente em capítulo 12, versículo 26 e 27. Os profetas Ageu e Zacarias compartilham da mesma origem histórica, tendo ambos iniciado o seu ministério no segundo ano do rei Dário. Os judeus do Reino do Sul saíram do exílio babilônico sob o decreto do rei Ciro da Pérsia, em 1538. Nós temos, esse livro é um dos livros mais bem datados da Bíblia, e iniciaram a construção do templo. Por causa da oposição, por causa dos opositores, porque o templo não era nada parecido com o templo de Salomão, aquele belo templo que tinha sido construído, agora estava em ruínas. Por uma série de questões humanas, as pessoas estavam desanimadas de reconstruir o templo. As pessoas tinham, na verdade, se esquecido que Deus tinha trazido de volta o seu povo para a terra, para o Reino do Sul, para Judá, para que eles reconstruíssem o templo em Jerusalém. Essa era a vontade de Deus. Mas por diversas questões, irmãos amados, o povo não estava cumprindo o seu papel. Deus levanta então o profeta Ageu para despertar o povo, para acordar o povo, para lembrar o povo de que eles tinham uma missão, de que eles deveriam fazer algo, de que eles não deveriam esmorecer, eles não deveriam priorizar outras coisas, mas naquele momento, naquela circunstância, a grande prioridade é que eles retomassem a construção do templo. Deus levanta então esse nosso irmão do passado para despertar. Quando nós falamos de despertamento, é para animar, para corrigir, para incentivar, e isso que nós precisamos. Em dias tão sombrios, tão tristes, tão amargos, nós precisamos nos lembrar de qual é o nosso chamado, de qual é a nossa missão. Por isso, esse primeiro capítulo trata da verdade de que Deus restaura o seu povo. Deus restaura o seu povo. E essa é uma bênção, irmãos. Porque você imagine se Deus não restaurasse a nossa vida. Você imagine se Deus não renovasse a nossa alma. Nós nem estaríamos aqui. Nós não teríamos forças alguma para continuar.
A grande maravilha principal deste primeiro capítulo e do livro todo, por que não dizer, é a verdade de que Deus restaura o seu povo. E neste primeiro capítulo nós vamos ver características específicas dessa restauração. Como Deus restaura o seu povo no primeiro capítulo do livro do profeta Ageu. A primeira coisa que Deus faz, ele demonstra qual era o problema do povo. Isso é de extrema importância. Porque imagine que você tem um problema de saúde, está com alguns sintomas, e você vai no médico e o médico diz para você, olha, eu não sei qual que é o seu problema. O verdadeiro médico tem que pelo menos apontar qual seria o provável problema dos sintomas que eu estou passando. A primeira parte, então, desta mensagem nos mostra que Deus, ele demonstra os sintomas. Ele revela qual era o problema daquele povo, e este problema pode ser dividido em vários elementos que nós vamos verificar. A primeira coisa, observem, por exemplo, versículo 4 e 9, a parte B do versículo 9. Primeiro versículo 4. Os irmãos podem ler? Do capítulo 1 do profeta Ageu. E a parte B do versículo 9, que é um versículo grande, né? Que diz o seguinte: porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. A primeira coisa que Deus mostra para este povo é que era um povo egoísta, que não estava tratando Deus como prioridade, estava pensando somente nos seus problemas, nos seus projetos, nos seus sonhos, naquilo que eles queriam, e não pensavam na causa de Deus, na obra de Deus, naquilo que era pertinente a Deus. A Bíblia vai nos dizer, vai nos dar várias orientações para que nós levemos Deus em primeiro lugar de nossas vidas. Por exemplo, uma bem conhecida é Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas citadas no contexto serão acrescentadas. Colossenses 3,1 diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A ideia aqui, irmãos, é que Deus não quer ser o resto de nossas vidas. Ele não quer o resto do nosso tempo, não quer o resto do nosso dinheiro, não quer o resto da nossa atenção, não quer o resto de nossa dedicação. Não quer aquilo que sobra, e como muitas vezes temos a tendência de fazer. Se me sobrar um tempo, eu vou estudar a Escritura. Se me sobrar um tempo, eu vou fazer o culto doméstico. Se me sobrar um tempo no domingo, eu vou até a casa do Senhor. Se me sobrar um dinheiro, eu vou ajudar a casa do Senhor. O egoísmo e a atitude de não levar Deus em primeiro lugar. Deus denuncia também aqui a procrastinação. O que é procrastinação? É deixar para depois aquilo que de fato é importante. Versículo 2 diz o seguinte: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quem dizia isso? Versículo 2, irmãos. Quem dizia isso? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo dizia, não é verdade? O povo estava dizendo isso. Não, ainda não é o tempo da casa do Senhor ser edificada. Mas era o tempo. Era o momento. O povo estava procrastinando, estava deixando para depois, e isso é um grande perigo quando nós deixamos para depois coisas importantes de nossa vida. Geralmente, naturalmente, por causa de nossos pecados, nós não queremos tratar das coisas que são importantes. Nós tratamos das coisas marginais, nós rodeamos o problema, mas nós não queremos tratar o problema. Então a ideia aqui é que trate aquilo que é urgente de forma urgente. Você tem que perdoar alguém? Perdoe. Você tem que se restaurar com alguém com qual você teve algum problema? Se restaure. Isso é prioridade. Não deixe para depois para cuidar daquilo que é prioritário. O povo também se tornou avarento. Vejam o versículo de número 9. Esperastes muito
mas colheram pouco, né? Sobrou pouco. Nos mostra o desejo deste povo de de buscar coisas dessa terra, de buscar aquilo que o dinheiro, de buscar coisas dessa vida, mas eles não tinham, porque Deus estava agindo, impedindo, na verdade, que eles até se sustentassem. Olha só, mas esse é um ponto mais para frente aqui. Hebreus 13:5 diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Contentar com aquilo que nós temos, contentar-se com aquilo que nós temos, é o contrário de avareza, pois a pessoa avarenta nunca está satisfeita. Não é aquele sonho bom, né, que você quer ter as coisas melhores. Não, a pessoa avarenta, ela só reclama, ela só murmura, ela nunca está satisfeita com aquilo que ela tem. O povo estava caminhando no mesmo caminho, na mesma vida. E uma coisa importante e última dentro dessa revelação que Deus mesmo faz através do profeta Ageu, do problema que aquele povo estava atravessando, é que este povo era indiferente. Talvez uma das piores coisas seja a indiferença. Porque Deus estava dando todos os sinais de que Ele estava querendo tratar aquele povo, como vai ser dito mais à frente, nós vamos ler, e o povo não estava percebendo. Será que tem alguma coisa em comum com a pandemia? Tem gente que não está percebendo, irmãos. Tem gente morrendo, tem gente sofrendo. É óbvio que isso sempre aconteceu. Mas alguma coisa Deus quer falar conosco. Deus quer nos mostrar algo. E às vezes nós estamos cegos para aquilo que Deus quer tratar, nós estamos indiferentes. Deus então revela qual o problema. Será que você consegue perceber algum desses problemas na sua vida? O egoísmo, de não colocar Deus em primeiro lugar. Não estou falando aqui só de vir para a igreja, esse elemento é importante, mas colocar Deus em primeiro lugar na vida, no trabalho, na família, e assim por diante. A procrastinação, a avareza e a indiferença. Se você notar que há algum desses elementos na sua vida, você precisa de fato ser restaurado com Deus, prioritariamente em sua comunhão com Ele. Mas Deus não demonstra só o problema. Ele não é como um médico ruim que simplesmente demonstra o problema que a pessoa tem, mas não passa nenhum remédio. Não dá nenhuma dipirona, não dá nenhum paracetamol. Apesar que isso aí o pessoal dá bastante, né? A bezetacil. Não, Deus, Ele é um Deus muito amoroso. E a prova do amor de Deus é que Ele sempre nos diz a verdade. Quem engana a gente e quer enganar é o diabo, que não ama ninguém. Mas Ele não somente diz a verdade: filho, você está fazendo isso. Esse é o problema. Ele diz o que a gente tem que fazer, Ele diz o remédio. Qual deve ser a nossa atitude? E qual deveria ser a atitude do povo? Deus ordena então que o seu povo tome algumas atitudes. A primeira coisa é avaliar o que eles estão fazendo. Versículo 7, os irmãos podem ler, por favor? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o nosso passado. O passado aqui é o passado recente. É a situação dentro daquele contexto. Deus pede ao seu povo que considere tudo o que está ocorrendo na vida deles. Deus vai falar algumas coisas através do profeta Ageu e pede para o povo: olha, vê se não é assim que está acontecendo na vida de vocês. Considere isso. Avalie a vida de vocês. Ele vai dizer algumas coisas que estão ocorrendo. Preste atenção. Irmãos, em muitos lugares da Escritura, nós temos essa linguagem: examine-se a si mesmo, considere onde você tem caminhado, considere o que você tem feito. Por que nós temos essa linguagem na Bíblia? Porque isso é importante para nós. Antes de avaliar as outras pessoas, nós devemos avaliar a nós mesmos. E porque isso é mais difícil.
É mais fácil a gente avaliar outra pessoa do que avaliar a nós mesmos. E por isso que Deus, então, insistentemente pede para a gente: avalie o que você tem feito, avalie o teu coração, examine-se a si mesmo. E por isso que até o salmista, um salmo bem conhecido, diz: Senhor, sonda o meu coração, olha, me ajuda, vê se há em mim algum caminho mau. Por que ele pede ajuda a Deus? Porque ele não consegue enxergar. Nós não temos essa capacidade por nós mesmos. Por nós mesmos, se a gente fosse deixado sem a graça de Deus, a gente viveria como aquele famoso desenho, O Fantástico Mundo de Bob. Lembra-se desse desenho? Os irmãos mais velhos não lembram? Os irmãos mais novos acho que não lembram também. O pessoal aí mais ou menos da minha idade aí que lembra do Fantástico Mundo de Bob, né? Era uma criança que vivia no quarto dele, só que ele imaginava um monte de coisa. Tem gente que vive no mundo da fantasia. Criou um mundo em volta de si que não é um mundo real. Por isso a necessidade de a gente encarar a realidade, quem eu realmente sou, o que eu realmente estou fazendo. Deus diz ao povo, veja, 2 vezes nesse capítulo 1, 2 vezes Deus diz isso através do profeta Ageu: considerai o vosso passado. Olhe o que você tem feito, olha o que tem acontecido com vocês. Deus revela ao povo, então, pede para que eles prestem atenção em algumas coisas que têm ocorrido na vida deles, que talvez eles não tinham percebido, que demonstram a ira de Deus sobre a vida deles. Quer dizer, a ira de Deus já estava sobre a vida deles, e nós chamamos essa ira aqui de ira pactual, porque eles estavam desobedecendo ao pacto, e as maldições do pacto estavam caindo sobre o povo dele. Versículos 6, 9, 10 e 11. Vejam só. O que estava acontecendo com o povo? Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquetel furado. Quer dizer, não está rendendo, eles estão buscando, trabalhando, mas parece que eles não prosperam, parece que eles não têm sucesso, a vida deles não está desenvolvendo, não está progredindo. É isso que Deus está pedindo para que eles prestem atenção. Presta atenção, olha a vida de você, olha a sua vida. Olha a sua vida espiritual. Olha as áreas da sua vida, não está progredindo. Nem sempre, isso aqui é uma regra, tá? Nem sempre. Muitas vezes a vida da pessoa não progride materialmente, e ela não está pecando contra Deus. Que eu digo os apóstolos, que morreram todos pobres, miseráveis, eles não é por causa do pecado. Mas nesse contexto aqui era. E pode ser em muitos contextos de pessoas que estão me ouvindo, aqui e pelas redes sociais. Olha só, versículo 9, novamente, esse longo versículo. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com assopro dissipei. Quem que dissipou? Deus. Quer dizer, eu estou pegando as coisas de vocês, estou fazendo com que vocês não prosperem. Aí o coach, lá, o teólogo coach, diz que Deus não faz nada, não manda pandemia, mas aqui Deus está falando que Ele é soberano sobre tudo. Ele é Senhor que castiga sim. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Versículo de número 10, os irmãos podem ler? Por isso os céus sobre vós dependem do seu orado, e a terra dos seus frutos. E aí versículo 11 agora. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre toda a vaidade. Veja só, quem que tinha feito todas essas coisas? Deus. Olha o que tem acontecido com a vida de vocês. Olha o que eu tenho feito. Eu tenho feito porque vocês não têm me priorizado na vida de vocês. Vocês não têm se desenvolvido. E aqui a gente pode aplicar agora para todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, algumas áreas de nossa vida não se desenvolvem porque nós não priorizamos a Deus. É isso que esse verso nos ensina.
dentro dessa questão de que Deus demonstra que a atitude que eles têm que tomar, está também o versículo 8. Deus quer que eles façam o quê? Versículo 8 diz o seguinte, acompanhe. Subir ao monte, aqui é um imperativo, né? Não parece um imperativo, né? Mas a língua erudita em português é um imperativo, uma ordem, né? Na nossa linguagem mais comum a gente diria, subam ao monte, né? Então, subam ao monte, tragam madeira, edifiquem a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O que o povo devia fazer? Priorize aquilo que tem que ser priorizado naquele momento. Faça aquilo que tem que ser feito. Deus ordena ao povo, então, que faça aquilo que eles estavam, as atitudes que eles deveriam fazer, mas estavam abandonando. Irmãos, sabe por que esse templo aqui, ele era importante? Ele era importante porque ele estava dentro do projeto de Deus de redenção da humanidade. Não era só um prédio. Esse prédio ia simbolizar algo. Esse prédio aponta para Cristo. Esse templo aponta para a igreja. Esse templo tem uma função importante de apontar para a centralização da glória de Deus no meio do seu povo. É óbvio que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. As pessoas dizem isso hoje, pensando que os autores bíblicos não sabiam disso. Claro que eles sabiam disso. E o fato de a gente ter que adorar a Deus em um lugar, não significa que a gente pensa que Deus habita aqui. Mas fato é que este templo tinha um posicionamento importante dentro do plano da redenção. Por isso, o povo deveria priorizar naquele momento a construção do templo, porque era o elemento importante dentro do plano da redenção. O povo estava desprezando não somente um templo, o povo estava desprezando todo o projeto de Deus dentro do plano da redenção. Portanto, desprezando ao próprio Deus. E eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia que Deus ainda tem um projeto hoje em dia? Sabe qual é o nome desse projeto? Igreja. Os seus projetos não são maiores do que os projetos de Deus. Nenhum projeto teu é maior do que o projeto chamado igreja. E você quer entender isso melhor? Jesus diz o seguinte: aquele que ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, sua irmã, seu filho, a família toda, colocou um monte de gente lá, acima de mim, não é digno de mim. O que Jesus quer dizer com isso? Que a família é extremamente importante, mas ela não está acima do projeto de redenção de Deus. De forma que se o assunto for a fé cristã, tem que haver um racha até na família. Entenda o que eu estou dizendo, né? Não estou falando para ninguém se separar, né? Não é isso. A questão é que o plano de Deus de redenção está acima dos nossos projetos particulares. Você quer ver um outro exemplo? Quando Jesus está em determinado lugar estudando, dando um estudo, pregando a palavra de Deus, e chegam até Jesus e dizem: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querem falar com você. O que Jesus diz? Quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? E olhando para as pessoas, ele diz: a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu. O plano de redenção está acima dos nossos projetos humanos. Não é à toa, irmãos, que no mundo muçulmano, quando uma pessoa se converte a Cristo, e ela abraça Cristo com todo o coração, ela é abandonada pela família dela. Mas se ela se converteu a Cristo, o que ela vai fazer? Negar a Cristo? Não. Porque aquele que não seguia a Cristo acima de tudo, não é digno dele. Os nossos projetos pessoais não são maiores do que o projeto de Deus. Todas essas coisas são importantes, família, trabalho, todas essas coisas são importantes, mas nenhuma destas coisas são maiores do que o projeto de Deus. E o projeto de Deus aqui se manifesta através da igreja. Se não fosse a igreja de Cristo, a gente nem tinha razão para a gente estar aqui.
É a igreja de Cristo, que é visível e invisível, que é organização e organismo. É a igreja de Cristo, que é universal e também local. É a igreja de Cristo que tem todas essas características. E diria mais, irmãos, se não fosse algumas pessoas do passado entender isso e levar isso como prioridade, nós também não estaríamos aqui. Se não fosse algumas pessoas do passado entender que deveriam fazer algo para a glória de Deus e abrir mão de algo de sua vida, e fazer, por exemplo, uma tradução da Bíblia, a gente não teria Bíblia em português. Pessoas que abriram mão de seus sonhos pessoais, de elementos familiares, para fazer algo para a glória de Deus. Nem todos nós temos que fazer isso, né? Abandonar tudo. Mas algumas tiveram que fazer isso. Se todos os cristãos da história eles tivessem o nosso ânimo para servir a Deus, a nossa disposição de abandonar alguma coisa para fazer algo para a glória de Deus, nós estaríamos aqui hoje, irmãos. Às vezes nós não conseguimos abrir mão de uma coisa mínima. Fala um negócio mínimo aqui, acordar cedo para vir na escola dominical. É mínimo. Não é verdade? Não é uma coisa mínima? Quanto mais fazer alguma coisa para a glória de Deus. Que legado que nós temos deixado? Deus está mostrando aqui que Ele não quer que a gente seja consumidor, só consumidor na igreja. O que é consumidor? A pessoa que só consome. A igreja, irmãos, existem algumas metáforas que dizem o que a igreja é. Uma delas é o templo. A igreja é um templo. É uma metáfora. E a Bíblia não diz que cada um de nós é um templo. Isso aí é uma mentira que espalharam, né? A Bíblia diz, vós sois templo. Toda a igreja de todas as épocas é um templo. E a palavra templo vem da construção civil. Daí vem vários derivados dessa palavra. Por exemplo, obreiro. Por exemplo, edificação. Quando Paulo diz assim, que vocês sejam edificados. Quer dizer, que aconteça com vocês como uma construção, que vai colocando o tijolinho, né? O que você faz nessa construção? Como alguns memes, né, que espalham por aí, que a pessoa fez o serviço todo e a pessoa ficou só olhando lá, né? Você coloca algum tijolinho nessa construção? Então, esse é o projeto de Deus de hoje. Hoje nós não temos que construir nenhum templo de Salomão. O camarada fez isso em São Paulo aí, Deus pediu isso. Deus não quer isso da gente. A gente tem que ter templo para a gente se reunir, mas não tem que reconstruir o templo de Salomão. Hoje a gente tem que edificar a igreja de Jesus Cristo. E Deus te chamou para fazer alguma coisa na igreja. Por exemplo, nós podemos evangelizar. Irmãos, quantos crentes passam anos e anos e anos e anos e não levam ninguém a Cristo? O que nós temos que fazer então, irmãos amados? Claro, temos que viver a nossa vida, trabalhar, se preocupar com a nossa família, mas nós estamos aqui na terra por algum motivo. Aquele povo deveria se preocupar sim com a família deles, deveria construir a casa deles, mas eles estavam se esquecendo de algo muito importante, que era o templo, o elemento de redenção daquela época. Que isso não aconteça conosco. Terceira e última questão, irmãos amados, como que Deus restaura este povo? Primeiro nós dissemos que Deus revela o que estava errado. Depois dá o remédio. O que vocês têm que fazer? Agora Deus demonstra o que Ele espera do povo. Nós vemos aqui o que Deus esperava do povo. E o que Deus esperava do povo, aconteceu. Nem sempre acontece, viu? Porque muitas pessoas rejeitam a voz de Deus. Mas nesse caso aqui específico, houve um avivamento. Houve um despertar do povo de Deus. E aí nós vemos que o povo se arrepende. Veja, versículo de número 12. Novamente vamos ler. Então Zorobabel, que era o líder, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor. Esses líderes aqui eram muito estimados. Eles poderiam entender assim, a Ageu está falando esses negócios aí. Se eles fossem líderes soberbos, que não reconhecessem nunca que estão errados, eles não teriam atendido a voz de Deus. Eles teriam dito, eu sou um sacerdote,
E o outro teria dito: eu sou um líder, e esse é apenas um profeta desconhecido, que está dizendo aí coisas para a gente. Mas eles atenderam a voz de Deus. Eles entenderam que era Deus que estava falando. Versículo 12, a continuação, tá? Atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. O que aconteceu com o povo? Eles entenderam, isso que o profeta Ageu está falando é verdade. Realmente é dessa maneira, nós temos que começar logo a construção desse templo. Nós temos que nos animar a construir esse templo. E o mais interessante, irmãos, é que esse texto apresenta duas verdades bíblicas muito importantes, que é a responsabilidade do homem e o decreto de Deus. Deus decreta, Deus faz, mas o ser humano é responsável pelos seus atos. Por isso que diz o versículo 12 que o povo atendeu. Mas no versículo 14 diz que Deus despertou o espírito deles. Olha só, já repararam nisso? Versículo 12 diz que o povo atendeu a voz do profeta. Versículo 14 diz que foi Deus quem despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Por que o texto diz isso? Porque essas duas coisas são verdades. É a gente que se arrepende, mas é Deus que opera o arrependimento. Mas então é Deus que opera ou é a gente que se arrepende? As duas coisas. Mas a gente não tem como entender isso. Bem-vindo ao clube, né? A gente não entende muita coisa mesmo. É isso mesmo, é as duas coisas. Nós nos arrependemos, mas é Deus que opera o arrependimento. E nós vemos então que Deus esperava que de fato o povo se arrependesse e construísse esta casa. No versículo 8 que nós já lemos, é interessante como Deus diz: subi ao monte, trazei madeira, edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Essa deve ser a motivação da igreja. Deus diz: faça isso porque eu vou me agradar disso. E a motivação da igreja deve ser agradar a Deus. Deve fazer aquilo que Deus quer. Acima de agradar as pessoas, acima de agradar o ser humano simplesmente, acima de tudo nós devemos agradar a Deus. E depois de tudo isso, irmãos, ainda além de tudo isso, Deus faz uma promessa para aquele povo neste capítulo 1, demonstrando que a presença dele estaria com o povo. Versículo de número 13. Os irmãos podem ler? Falou segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Deus promete a sua presença, e Cristo faz a mesma coisa no Novo Testamento. Ele diz em Mateus 28, 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso ânimo é que a presença de Deus está conosco. E a aplicação que eu faço desse último ponto, irmãos, é que, embora os profetas bíblicos tenham profetizado durante o Antigo Testamento e os apóstolos no Novo Testamento, nem todas as pessoas ouviam a voz de Deus. Nesse caso, eles ouviram. Eles ouviram porque eles eram ovelhas de Deus. E aqui está uma verdade muito misteriosa. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz. As ovelhas de Cristo percebem quando Cristo está falando, ao passo que aqueles que não são ovelhas de Cristo ignoram, não conseguem perceber. E aqui nós devemos fazer a pergunta: eu consigo ouvir a voz de Deus no texto bíblico falando comigo? Ou eu consigo ouvir a voz de Deus somente quando a voz de Deus está falando uma coisa agradável a mim? A gente costuma ouvir, essa palavra se aplicou ao meu problema. Às vezes a palavra se aplica ao problema, mas às vezes a pessoa está buscando uma palavra que condiga com aquele problema que ela está vivendo. Ela está selecionando aquilo que ela quer ouvir e aquilo que ela não quer ouvir. E Santo Agostinho já dizia
que se nós acreditamos no Evangelho somente aquilo que queremos, não é no Evangelho que a gente acredita, mas é em nós mesmos. Este é um mistério impressionante, irmãos. As ovelhas de Cristo sempre ouvem a voz dele. Por mais que o contexto seja um contexto estranho, por mais que não haja nada favorável para que as pessoas acreditem. Por exemplo, Jesus na cruz, crucificado, era atrativo? Qual era mais fácil, uma pessoa acreditar em Jesus lá na cruz ou acreditar em Jesus quando ele estava fazendo um milagre? Fazendo um milagre. Mas operando contra o que o ser humano pensa, e como diz a palavra, para confundir os sábios, Deus salva as pessoas com a loucura do Evangelho. E a demonstração disso é aquele ladrão que olhou para Jesus, ensanguentado, crucificado, com nada atrativo, nenhum elemento de esperança ali, e acreditou com todo o seu coração que ali, crucificado e ensanguentado, estava o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não fez isso porque ele foi mais inteligente que o outro ladrão, ele fez isso porque as ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, por mais que o contexto seja terrível. Você consegue ouvir a voz de Deus nas Sagradas Escrituras? Vemos aqui, então, amados irmãos, as evidências de um início de uma renovação no povo de Deus. Que nós haja também, primeiro, o reconhecimento do nosso pecado, obediência à palavra de Deus, reconhecimento de que Deus fala com a igreja, despertando a igreja, incentivando a igreja a buscar o seu reino em primeiro lugar, e que haja alegria no nosso coração, porque além de tudo isso, Deus promete: eu estarei com vocês em todos os momentos. Nós nunca estamos sozinhos nessa obra. Amém?